Olá, gente. Sejam bem-vindos aos Três Tons de RH. Estou aqui com a Valéria Fernandes e o Sérgio Nogueira, Ah, para a gente dar continuidade àquela nossa série de falar sobre algumas séries de TV ou filmes, né, e alguns aprendizados que a gente pode capturar disso. A série Ted Lasso é uma série que está, acho que na segunda temporada, né? E nós vimos os primeiros capítulos e a gente achou interessante alguns pontos que estão vinculados aí com o processo de gestão, né? Com a liderança, né? E o que a gente quer é exatamente tentar resgatar alguns pontos que sirvam até para o dia a dia do gestor, né? Sérgio, Valéria, o que vocês acham que a gente pode, nesse princípio, né, de conversa, falar a respeito da série? eu achei que é uma série bem light, né? Gostosa de assistir. E para mim, assim, o que chama a atenção é essa provocação sobre o que é ser um bom líder. Ali eu acho que traz uma provocação, né? Por quê? Porque é contratado um coach, né? Um novo treinador para uma equipe que não entendia nada, ou entendia muito pouco sobre futebol. E, na verdade, ele foi até contratado com meio com esse objetivo de não dar certo, né? E aí que vem a grande provocação, porque ele não precisa ser o melhor técnico no assunto ou conhecedor do assunto com profundidade, ter jogado futebol, que seja, para ser um grande líder, porque ele mostra que ao longo, né, ali dos capítulos, que ele tem características fundamentais de liderança de pessoas. E, a partir deste princípio, ele alcança resultados, né, Sérgio? É verdade. É muito interessante, né? Porque eu espero que vocês tenham interesse em assistir essa série, né? Então, é um americano que vai para um outro ambiente, ele vai para a Grã-Bretanha, ele vai para Londres, quer dizer, uma cidade pequena, uma outra cultura. Então, os termos, né, que ele utiliza são diferentes, então, para mostrar essa capacidade essa vontade de se adaptar, né, a um novo ambiente. Como a Valéria mencionou, num esporte que ele não conhecia, né? Mas ele chegou muito convicto, ele foi com o auxiliar técnico dele, mas foi muito convicto que, através das pessoas, da observação, né, ele poderia, a partir daquele grupo, mudar determinadas características, mudar a cultura, ajustar a cultura, né, para conseguir outros resultados. E também, Roberto, o que me chamou a atenção que, assim, é um cara muito genuíno, com características muito peculiares, vamos dizer assim, muito próprias, né? Então, foi muito interessante aquele jeito dele, bonachão, realmente mostrar essas características de liderança que são muito interessantes e muitas vezes não tradicionais, vamos dizer assim, É. né? O que eu acho interessante é que, se a gente olhar primeiro episódio, o primeiro episódio praticamente, que é da chegada dele, né? Foi praticamente um desastre, né? Um encontro de culturas diferentes, ele vindo de uma cidade americana pequena para Londres, para grande Londres, né? Ele não entendendo o esporte, não sabendo exatamente qual o objetivo da presidente do clube, né? Ele não conhecendo as pessoas, a forma como ele é avaliado pela torcida, a forma como Encarar a os imprensa, né? repórteres, né? A imprensa olha para ele, né? Como uma pessoa completamente que caiu de paraquedas e que ia ser um grande fracasso, né? É claro que nervoso, ele até ficou nervoso no início, mas acho que essa autenticidade dele, né, fez com que ele passasse por essas fases, né, e não desse tanto peso para a crítica, né, no momento da chegada, né. Aliás, isso é uma coisa, daí eu acho que parte uma reflexão para a gente, né, que às vezes o ambiente externo não é favorável. E a tendência, né, no mundo de hoje, né, é que o ambiente externo não seja tão favorável. As pessoas têm uma certa dificuldade de elogiar, né? Reforço positivo externo é uma coisa que é difícil de acontecer, né? Então, o ponto é como é que você reage a isso, né? Eu acho que é um ponto que eu acho que já dá para capturar, né? E a partir daí seguiram outras situações, né? Eu acho que até assim fazer um paralelo mesmo, né, com a organização. Na organização, muitas vezes você acabou de entrar, existe uma expectativa
com relação ao seu papel, e você está ali, num primeiro momento, tentando entender qual é a expectativa. Aconteceu meio parecido com ele. Ele chegou ali, no primeiro dia já foi entregue a uma situação que ele não tinha nem se preparado, nem tinha controle absoluto. Qual foi o recurso que ele utilizou? Como o Sérgio falou, ele se manteve íntegro, aos seus valores, né? Ele é uma personalidade genuína e eu acho que essa característica é que faz um líder, né? O líder, ele tem as suas crenças, as suas convicções, os seus propósitos do porquê ele ocupa aquela posição, e a gente vê isso ali muito claro. Em alguns momentos, isso pode até parecer assim meio pejorativo, meio satirizando um pouco, né, o papel da liderança, mas vamos tirar esse efeito e olhar o que de fato ele está trazendo de diferenciado. Porque muitas vezes a gente ouve falar, olha, o líder ele tem que pensar assim, o líder tem que falar assado, ele tem que se posicionar de uma determinada maneira. É claro que existe um consenso, um senso, aliás, comum, né, sobre o que se espera de uma liderança. Mas as características individuais, a personalidade, né, o ser ímpar, eu acho que é que faz a liderança realmente ser ali um ponto de referência, né, para a equipe e às vezes para a empresa e para o mercado, né? Então ele não perde ali o jogo de cintura, mesmo sendo colocado numa situação ali não muito favorável. E ele se saiu bem para os que estavam ali, não se saiu muito bem, mas não quer dizer que ele também baixou a guarda, ele seguiu em frente, né? E ele manteve a estratégia que ele utilizou, né, anteriormente e que deu certo, e que tem a ver com o jeito dele. Qual que é o jeito dele? Ele olhava pessoas, então o fato dele não ter um aprofundamento técnico sobre futebol não impediu de, olhando cada um dos jogadores e até da equipe que estava trabalhando lá, aquilo que fazia de melhor, quais seriam as suas competências. Então, tinha lá um assistente, né, Serginho, que ele Sim. estava ali meio esquecido, que ninguém dava valor para ele, uma autoestima baixíssima, e de repente ele colocou esse assistente para ajudar no desenvolvimento da equipe, porque ele percebeu que ele tinha talentos, não foi? Exatamente, exatamente. Então, essa característica de líderes, eu acho fascinante, eu acho muito difícil de encontrar líderes assim, né? Que olham para as pessoas e buscam o melhor, como elas podem contribuir, né? Às vezes, mesmo nesse caso, como a Valéria mencionou, esse personagem baixa estima, desvalorizado, olhar para ele, ele também teve a coragem de fazer uma contribuição e aproveitar, escutar, olhar, né? Dar atenção para todo mundo e olhar e assim, o que que essa pessoa pode fazer de melhor, né? Igual um jogador, né, Roberto, que ele troca de posição, né? Quer dizer, para aproveitar, valorizar a união do time, né? Então, eu acho que são características, acho que nunca, parece meio óbvio, mas acho que nunca, É. É, a acho gente que, tem que mencionar essas características, que são acho que tem muitas importantíssimas. coisas legais, né, que a gente consegue capturar, né? Um, assim, até para facilitar o processo de inserção dele, ele foi traçando paralelos entre a realidade dele, né, lá do Arkansas, se não me engano, né, em Londres, assim, do cotidiano, né? Ele foi criando pequenas conexões com algumas pessoas, né? Esse auxiliar, né, que é o Nathan, né? Que o Nathan nem achou estranho porque ele lembrou o nome dele, né? Quer dizer, era uma coisa que era importante para o Nathan, né? E ele conseguiu mostrar isso e o Nathan já criou aquela conexão. Então, para presidente, ele levava um bolinho, né? Para o diretor de operações, ele almoçava com ele, né? Então, assim, e com os próprios jogadores também ele começou a perceber, né, algumas características, né? Então, acho que o líder tem que ter essa percepção de situação, né, de contexto bem aguçada, né? Porque para cada um tem que ter a sua abordagem, né? Então,
por exemplo, o jogador mais experiente do time, que era uma liderança que todo mundo observava, mas ele não tinha um estilo pessoal muito ruim, né, que não, né, não gostava de gente, né, não gostava de pessoas, né, ele conseguiu, de uma certa forma, modificá-lo em alguma coisa, né? Mas isso não foi de uma hora para outra, né? Teve que perceber, deu toques, deu um livro para ele ler, começou. Tinha até uma situação que eu achei interessante, né? Que o Nathan ele era um cara assediado e esse líder, o jogador mais experiente, foi falar com ele, com o Ted Lasso, dizendo se ele ia fazer alguma coisa. Ele disse: não, não vou fazer. Pô, você não vai fazer nada? Não, não vou fazer. E fez com que o próprio jogador tomasse a dianteira da situação para reverter aquele assédio. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas boas, né, que a gente consegue capturar, mas essa questão da percepção de situação, do contexto, né, dessas pequenas conexões que fazem com que ele tenha uma possibilidade e um ambiente mais fácil para liderar, né, eu acho uma coisa bem importante. Eu acho que vale dar uma olhadinha nessa série com esse olhar mesmo, assim, um olhar meio livre de paradigmas e ver o que é que dá para inspirar, né, no seu estilo de liderança, ou se você está se preparando para ser líder, de repente tem uma inspiração ali também para você. O que é que você tem que você acha que é parecido? Né? Ou como é que você vem se preparando para ser um líder que de repente você pode aproveitar ali um pouco do estilo, né, do TED, para se tornar um líder, né, no futuro próximo também. Eu acho que em relação também à série, o que a gente consegue perceber, né, é que o objetivo final era criar um time, né, não são um grupo de pessoas, né? Então, cada a estratégia utilizada para cada um dos jogadores e componentes da comissão, né, foi exatamente para tentar criar, né, estabelecer aí uma conexão, né, e fortalecer esse espírito de grupo, né? Que eu acho que é exatamente uma das metas que o líder tem que sempre colocar, né, como objetivo principal, né? Não se mostrar que ele está certo, não mostrar que ele sabe toma as decisões, mas é que o time está coeso, né? Então, para isso, ele tem, inclusive, que abrir mão, de repente, de algumas coisas. Bom, gente, a gente queria exatamente falar um pouquinho, né, dessa série, né? Então, como disse a Valéria, eu acho que é bom ter esse olhar, né, e conseguir entender e aplicar na realidade, né, se é possível. Se você quer ser um bom líder, né, eu acho que esse aspecto é um aspecto importantíssimo, né? Você não é um líder sozinho, você depende das pessoas. Então, a partir do momento que você vira a chave de um excelente técnico para um grande líder, o primeiro ponto é que você tem que conseguir mobilizar as pessoas, né? E as pessoas têm que estar confortáveis, né, com essa sua condução. Legal, obrigado aí pelo espaço. A gente vai trazer outras séries aqui para comentar, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? E dê as suas sugestões também de séries, de filmes, né? Onde a gente pode capturar alguma coisa que seja importante para o processo de gestão de pessoas. Ok, gente? Valéria, Sérgio, obrigado. Até mais. Abraço. Tchau, tchau, Tchau. até Tchau. mais.